Olá pessoal, sou Cristiano Maranho, um dos membros da Referee School. Gostaria de dar as boas-vindas para vocês à nossa plataforma sobre conhecimento da arbitragem. Hoje nós vamos falar sobre falta técnica. Esses são os nossos integrantes que formam a Referee School, né? Eu, Cristiano Maranho, Diego Chiconato e Vinícius Simões. Bom, pessoal, isso é um pouquinho do meu currículo, né? Sou árbitro internacional desde 1998. Fui a 4 campeonatos mundiais, estou indo para a minha 4ª Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, enfim, um pouco do meu currículo. Né? Olá, pessoal, nós vamos falar agora sobre as definições onde a gente encontra no artigo de falta técnica na regra oficial de basquetebol. Uma falta técnica é uma falta de jogador que não envolve contato e de natureza comportamental. A conduta apropriada do jogo exige a completa e leal cooperação dos jogadores e dos membros das equipes, técnicos, assistentes técnicos, substitutos, acompanhantes de equipe e jogadores excluídos, que são jogadores que cometeram a sua 5ª falta, com os oficiais de mesa e com o comissário ser presente. Na continuação das definições, né? Qualquer falta de cooperação ou não concordância deliberada ou repetidamente com espírito e intenção desta regra deve ser considerada como uma falta técnica. O oficial pode prevenir pequenas faltas técnicas advertindo ou até mesmo desprezando infrações menores que são, obviamente, sem intenção e não têm efeito direto sobre o jogo, a menos que haja uma repetição da mesma infração após a advertência. Então, o que nós vimos aqui? Que qualquer coisa que não seja de acordo com o espírito da regra, ela é uma falta técnica. Porém, o árbitro pode desprezar infrações menores. Temos que prestar muita atenção nesse tópico, porque nós vamos ver a seguir. O que a gente tem que fazer? Então, o que a regra permite? Pela definição do artigo da falta técnica, ela permite o quê? Que a gente despreze infrações menores e que não tenham efeito direto no jogo, a menos que ela seja uma ação repetitiva. Então, gente, como que a gente pode desprezar situações? Vamos dar um exemplo. Imagine vocês apitando um jogo com seu companheiro ou seus companheiros e eles apitam uma falta. O jogador ele não gosta e ele tem aquele momento de explosão, mas é um momento que é controlado em 1, 2 segundos. Não tem efeito direto no jogo e o seu companheiro vai sinalizar. Porém, essa ação ela não pode ser repetitiva. Porque o que acontece? Se ela se tornar repetitiva, toda vez que o seu companheiro ou você apitar uma falta e esse jogador fazer gestos ou ficar questionando, o que vai acontecer? Os outros jogadores em quadra vão se achar no direito de ter as mesmas atitudes. E o que pode acontecer é a perca do controle de jogo. O jogo fica sem comando, fica aquela, como a gente fala, aquela bagunça, né? Todo mundo reclamando, todo mundo gesticulando, todo mundo questionando. E isso não é bom para a imagem do jogo. Então, o árbitro, o que ele tem que fazer? O árbitro que sancionou a falta vai sinalizar, o árbitro mais próximo vá conversar com esse jogador, vá conversar com esse técnico, use a comunicação, use a voz para evitar uma falta técnica por atitudes que são menores e não são repetitivas ainda. Então, o jogador teve aquele rompante. Você foi lá, conversou com ele não pode mais repetir aquela ação. E todo mundo viu envolvido no jogo que o árbitro teve uma atitude. Ele foi lá, teve uma comunicação com esse jogador. Como a gente pode ver nessa foto. Se a gente analisar essa foto, o que acontece? O jogador ele não está gesticulando, ele não está tendo atitudes que não condizem com o jogo de basquete, ele apenas está questionando o árbitro. Pode ser que seja o primeiro questionamento. O que o árbitro tem que fazer nesse momento? Tem que se aproximar desse jogador e falar com ele. Assim, ó, o que você vai falar
É uma habilidade de cada um, mas você pode usar estratégias, como, ó, eu vou te escutar, só que eu não quero que você faça gesto, ou grite, ou que essa ação que você fez não se repita. Se você tiver uma dúvida, venha conversar comigo que eu vou te escutar. Então você usou uma habilidade para controlar aquela situação e evitar uma falta técnica. Agora, se aquela ação voltar a se repetir, aí sim ela tem que ser coibida com uma falta técnica, porque já passa a ser ações repetitivas. É uma pergunta que eu faço. A regra diz que a falta técnica ela é uma falta que não tem contato e é de natureza comportamental. Agora, a pergunta que eu faço para vocês: quantas vezes durante o jogo que vocês estavam apitando ou que vocês viram pela televisão tem aquela confusão, tem aquela comoção generalizada entre árbitros, entre jogadores, tem aquele deixa disso, aquele que empurra, empurra, aquele bolo que a gente fala, né? Aquela quase situação que leva uma briga, mas não é uma briga. E aí, de repente, se acalma tudo, aí o árbitro sai e uma falta técnica no jogador aqui, uma falta técnica no jogador ali, outra falta técnica no técnico ou em outras situações. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é: será que em nenhum momento houve contato? Será que não teve um toque ou um toque entre um jogador e outro? Dificilmente não haverá esse toque. Mas o que a gente tem que entender? A gente tem que entender o espírito e intenção das regras. Quando a regra diz que a falta técnica não tem contato e é de natureza comportamental, a gente tem que entender que o empurrar também é um contato, só que ele está empurrando, entendeu? É diferente de você estar tocando, apesar que o toque também tem o contato, mas pelo espírito da regra, esse movimento aqui ele não é considerado uma falta técnica, ele é considerado uma falta andesportiva. Em determinados casos, até uma falta desqualificante. Então, para a gente entender que nem toda falta técnica não vai ter contato. Às vezes, naquela comoção, naquele amontoado de jogadores, vai ter um contato, vai ter um toque, mas nem por isso eu posso deixar de aplicar uma falta técnica. Entenderam? Então, para ficar bem claro para todos, esse movimento de empurrar, ele não é considerado uma falta técnica. Agora, o simples toque um jogador no outro, você pode aplicar uma falta técnica. Tanto é que, com certeza, em jogos que vocês aptaram ou que vocês viram pela televisão, a solução desses problemas grandes, que às vezes é uma falta técnica para cada lado. Com certeza houve algum tipo de contato, algum toque entre os jogadores. Ok? Pessoal, como aplicar uma falta técnica? É simples, né? É só você fazer assim com a mão, mas não é só isso. Vamos analisar essa imagem, que eu quero que você primeiro esclarecer, né? Eu não estou puxando a camiseta do jogador, ele está puxando a camiseta dele, mostrando para mim que ele foi agarrado numa situação. Mas veja, vamos analisar essa foto. Esse é o momento correto para aplicar uma falta técnica? Olha a proximidade do jogador. Ele está tão próximo do árbitro que se o árbitro aplicar uma falta técnica nele, qual vai ser a reação desse jogador? Então a gente tem que ter cuidados também e saber o momento correto de aplicar essa falta técnica. Por exemplo, nessa foto era eu que estava ali. Na minha cabeça, esse jogador já tinha uma falta técnica. Agora, eu tinha que encontrar o momento correto para aplicar e demonstrar para todo mundo que foi uma falta técnica, aquele tipo de atitude. Agora, a gente conhece o jogador? A gente sabe a reação humana? A gente não sabe. Se, nesse momento, o árbitro dá uma falta técnica na cara do jogador, qual a probabilidade de isso gerar uma segunda falta técnica ou uma falta desqualificante, ou até mesmo, no pior das hipóteses, isso gerar uma agressão? Porque a gente não sabe da natureza humana, a gente não sabe das reações dos jogadores, dos técnicos.
das pessoas envolvidas, porque o jogo, a gente sabe que o basquete é um jogo de emoções. Então a gente tem que tomar cuidado e saber como aplicar essa falta técnica. O correto qual é? Se afastar, deixar esse jogador se acalmar um pouco, afastar dele, e aí sim sancionar ele com uma falta técnica. Em outras situações, que às vezes acontece durante o jogo, ter aquele agrupamento de jogadores, aí você vai, na emoção, você vai aplicar uma falta técnica. O que acontece? Essa falta técnica ela vai ter uma solução esperada? Provavelmente não. Por quê? No calor da emoção, o jogador está de sangue quente, o técnico está de sangue quente. Ele não tem oxigênio no cérebro. Ele está tenso, está nervoso, está irritado. Se você punir ele nesse momento com uma falta técnica, o que vai acontecer? Provavelmente você vai ter que dar uma segunda falta técnica nele ou até desqualificar esse jogador, porque ele não vai se acalmar. Então saiba, deixe o jogador respirar, respirou, acalmou, aí você vai e aplica a falta técnica. A falta técnica já está aplicada por si só. O que a gente tem que fazer é demonstrar para o jogador e para todo mundo envolvido que aquela situação é uma falta técnica. Porque no calor da emoção, no calor da reclamação, se você aplicar a falta técnica naquele momento, ela não vai surtir o efeito que você espera. Ela vai te trazer mais problemas do que soluções. E a grande sacada hoje, pessoal, não hoje, né? De alguns anos para cá, é a gente conseguir separar a razão da emoção. A gente tem que sancionar a atitude e não a pessoa. Aplicar uma falta técnica com a razão. O que quer dizer isso, pessoal? Vamos analisar aqui um pouco essa foto. O que a gente pode analisar dessa foto? Eu não conheço esse árbitro, mas a fisionomia dele, para mim, vendo de fora como espectador, é uma fisionomia de uma pessoa que ela está irritada. Olha como ela aplicou a falta técnica. Olha a reação do técnico. Olha o jogador número 10. Por enquanto, ele está ali tranquilo. Mas quem garante que essa falta técnica, esse tipo de atitude do árbitro, não gerou uma segunda falta técnica? Ou até mesmo uma desqualificante? E, quiçá, não tenha acontecido, mas poderia até gerar uma agressão por parte do jogador ou do técnico. Por quê? Porque o árbitro, olha como ele aplicou a falta técnica. Olha a proximidade que ele estava do jogador. Olha a proximidade que ele estava do técnico. Olha a fisionomia, a expressão facial desse árbitro. Eu vendo essa foto, ou assistindo o jogo, vendo essa situação, para mim o árbitro estava descontrolado emocionalmente. Então vejam só, como a expressão facial ela é importante na hora de aplicar uma técnica. Como a distância entre a aplicação da técnica e o cara que vai ser aplicada a técnica, ou seja, o jogador ou técnico, ela é importante. Porque pode gerar, essa aproximação pode gerar muitas coisas piores. Então, saiba aplicar a razão, não a emoção. Quando a gente dá uma falta técnica com a emoção, por mais certo que ela seja, o que pode acontecer? As pessoas envolvidas no jogo, os torcedores, os dirigentes, técnicos, até mesmo os jogadores, na hora vão pensar, o árbitro está nervoso, ele está descontrolado emocionalmente. Então, essa falta técnica, provavelmente, ao invés de te ajudar no controle do jogo, ela vai te trazer mais problemas do que soluções. Agora, imaginem se esse técnico empurra esse árbitro. Ele vai ter que ser desqualificado? Então, olha o que uma atitude, um posicionamento do árbitro pode gerar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e saber que a gente vai aplicar a falta técnica já está aplicada, a gente vai aplicar ela numa distância segura, de uma forma tranquila, porque aqui, ó, a gente tem que sancionar a atitude. O que quer dizer isso, pessoal? Por exemplo, os técnicos, os jogadores têm que entender
que vocês não têm nada pessoal contra esse técnico, contra esse jogador. Porém, a atitude que ele está tendo, ela não é condizente com o espírito e intenção das regras. Não é condizente com o jogo de basquete. Então, o que você tem que fazer? Você vai punir quem? Você vai sancionar quem? É a pessoa? É porque o nome dela está na súmula e ela tem que ser punida. Mas não é o árbitro contra o jogador, não é o árbitro contra o técnico. É o árbitro contra a atitude que aquele jogador teve ou contra a atitude que o técnico teve. Quando as pessoas entenderem que vocês não são contra elas, vai ficar muito mais fácil e essa falta técnica, ela vai ter uma aceitação melhor e vai ter uma receptividade muito maior por parte de quem foi sancionado. Lógico que ninguém fica feliz em receber uma falta técnica, mas a aceitação dela pode ser muito maior conforme a sua aplicação. Então, entendam que vocês vão sancionar, vão punir as atitudes daquelas pessoas e não as pessoas, ok? Pessoal, a gente sabe que sempre para uma ação tem uma reação, sempre para uma atitude tem uma consequência. E aí eu pergunto para vocês, é fácil dar uma falta técnica? É. O apito está na boca, você faz esse movimento, apita, é uma falta técnica. Mas o que vem depois da falta técnica? Já pararam e analisaram isso? É lógico que a gente entende que durante o jogo está recheado de emoções, né? E quanto mais vai se aproximando ao final do jogo, maior esse turbilhão de sentimentos, de emoções, e não é fácil. Por isso que o árbitro ele tem que ter um autocontrole muito grande. Agora, o que eu falo para vocês, o que eu pergunto para vocês é: vocês já pensaram, antes de dar uma falta técnica, no que pode acontecer depois dela? O que virá depois dessa falta técnica? O resultado dessa falta técnica foi esperado, como que vocês pensaram? Ou foi inesperado? Se foi esperado, ótimo. Se foi inesperado, o que vem? Pressões. Pessoal, depois da falta técnica, depois os 2 minutos que cercam essa falta técnica são importantíssimos. Porque o árbitro ele tem que estar muito bem focado no que é o correto para o jogo, ele tem que estar muito concentrado, sabe, muito forte mentalmente, seguro do que está fazendo, porque depois que aplica a falta técnica, esses 2 minutos são muito delicados. E eu vou explicar o porquê que são delicados. A equipe que sofreu a falta técnica, o que passa na cabeça desse técnico, desses jogadores? Pode passar, bom, o árbitro ele já me puniu. Será que ele vai ter coragem para me punir de novo? Ou será que ele vai aguentar a pressão de me punir novamente? Então, o que eles fazem? Eles marcam mais forte, reclamam mais, questionam mais, para pressionar o árbitro, porque ele já aplicou uma falta técnica. Ele já vem de uma carga de pressão muito grande. Então, se ele não estiver forte mentalmente e focado no que é o correto para o jogo, pode ser que ele ceda a essas pressões da equipe que já foi punida. Porque ele pode pensar, bom, já puni essa equipe. Será que eu vou dar uma segunda falta técnica? Cara, será que vai me complicar o jogo? Isso é a equipe que sofreu a falta técnica. Agora, imagine a outra equipe, vendo que o árbitro puniu uma equipe, e aquela equipe começa a marcar mais forte, começa a questionar mais, começa a reclamar mais, ter mais gestos, e não é punida. O que essa outra equipe vai fazer? Vai ter as mesmas atitudes. Eles vão começar a reclamar, vão começar a marcar mais forte, vão começar a questionar mais, a gesticular mais. E aí o que acontece com o nosso jogo? O árbitro perde o controle. Então, eu tenho que estar, eu como árbitro, vocês como árbitros, nós temos que estar muito bem, forte mentalmente e muito focado.
O que é forte mentalmente? Você pode perguntar, mas o que é isso? Como é estar forte mentalmente? É você estar seguro do que você está fazendo. Você ter o conhecimento, sabe, do critério da falta técnica, da consistência da falta técnica e manter aquele critério, do começo ao fim. Então, por isso que esses 2 minutos após a falta técnica, ela é muito importante. E você tem que demonstrar que você está seguro do que você está fazendo. Você está forte mentalmente e está focado no que é importante para o jogo. Porque o que é mais importante de tudo é o jogo. Então, você demonstrando que você está seguro, você vai ter um autocontrole. Se a equipe merecer uma segunda falta técnica, aplique a segunda falta técnica. Se essa equipe merecer uma falta desqualificante, aplique a falta desqualificante. Mas sempre de uma maneira tranquila. Uma expressão facial tranquila, aplicando o que tem que ser aplicado com a razão e não com a emoção. Então, isso é muito importante para o sucesso e para a condução do jogo. E bom, pessoal, vocês viram que em momento algum eu falei sobre penalidades, né? Se é um lance, são 2 lances, se tem posse de bola, se não tem posse de bola. Por quê? Eu tenho comigo que a pessoa, o árbitro, que ele não conhece a regra, ele não pode apitar basquete. Eu faço uma analogia com o médico. Se o médico ele não conhece o métier dele, como que ele vai fazer uma cirurgia? Então, assim, eu sei que é uma coisa até banal, mas o árbitro ele é obrigado a conhecer a regra. Eu conheço várias pessoas que às vezes comentam comigo, pô, aquele cara conhece muito bem de regra. Gente, vou deixar uma coisa bem clara para vocês. O árbitro que ele não conhece regra, ele não consegue apitar basquete. Ele não pode apitar basquete. Conhecer a regra do basquete é básico. É básico para apitar. Como é que eu vou apitar se eu não conheço a regra? Então, por isso que nesse nosso tema, nessa nossa aula, eu não comentei sobre penalidades. Porque eu tenho a impressão, tenho certeza que todos vocês conhecem a regra de basquete. Ok? E por fim, pessoal, as metas, né? Isso aqui eu sempre falo nas minhas aulas, nas minhas palestras, nos meus cursos, que os sonhos, mais as ações, mais as oportunidades, são iguais aos objetivos alcançados. Então, pessoal, a gente tem que não entender, mas a gente tem que ter o sentimento que a distância entre nossos sonhos e a realidade se chama ação. Então, não adianta, como vocês estão fazendo agora, investindo o tempo de vocês, estudando, isso são ações. Vocês têm que ter essas ações. Tem que ter os sonhos de vocês, porque se o árbitro não sonha e não busca correr atrás desse sonho, ele não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Agora, o sonho, mais a minha ação e mais a oportunidade, provavelmente eu vou conseguir alcançar os meus objetivos. É lógico que a oportunidade não depende de vocês, depende de terceiros, que são os nossos coordenadores, as pessoas que escalam a gente. Mas se eu não tiver as minhas ações, se eu não fizer as minhas ações, eu não vou fazer, não vou chamar a atenção dessas pessoas. Se for uma pessoa que relaxada, mulamba, que não está nem aí para o jogo, provavelmente a pessoa que está ali fazendo escala dificilmente vai me dar uma oportunidade novamente. Agora eu tenho que ter os meus sonhos. Quais são esses sonhos? Vocês já se perguntaram? O que vocês sonham para vocês como árbitros de basquete? Como oficiais de basquetebol, seja oficial de mesa, seja árbitro. Vocês já pararam e pensaram nisso? Qual o sonho de vocês? É o sonho de apitar o jogo da sua cidade? É o sonho de apitar o campeonato do teu estado? É o sonho de apitar um campeonato nacional? Seja ele da CBB, da NBB, da LBF? Seja o sonho de trabalhar no campeonato internacional? Seja um mundial, seja uma Olimpíada? Qual sejam os seus sonhos? Faça com que suas ações
chamem a atenção das pessoas que dão as oportunidades, porque sem elas a gente não consegue realizar nada, ok? Pessoal, queria agradecer por essa aula. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa plataforma, né, que é a Referee School, que é uma plataforma de conhecimento da arbitragem. Eu, Cristiano Maranhão, mais o Diego Chiconato, mais o Vinícius Simões, estamos dando todo o suporte para vocês. Então, siga a gente ali no Instagram, no Referee School, referee.school, no Facebook, Referee School, tem o nosso website, que é refereeschool.com.br. Sejam bem-vindos e até a próxima aula. Um grande abraço e fiquem com Deus.